Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje estamos aqui para tirar a dúvida de vocês de casa, que são síndicos. Já se pegaram olhando para o guarda-roupa, sem saber o que vestir, sem saber como se vestir apropriadamente, como se tornar uma postura profissional. Às vezes quer fazer uma postagem na internet, na sua rede social, e não sabe o que fazer. E outros desafios dos síndicos contemporâneos. E para isso, estamos aqui com uma empresa de sindicatura profissional. E estamos aqui, então, com a Fernanda Barcelos e o Paulo Vigiani, acertei o nome? Correto. Isso mesmo. Da Síndico Rio. Bem-vindo e prazer tê-los aqui conosco. Tudo bem, Muito Paulo? obrigado. Muito obrigado. Obrigada, é um Seja prazer. bem-vindo. Eu tenho certeza que o podcast de hoje vai ser bem engraçado. Sim. Porque eu conheço os dois e os dois são pessoas muito divertidas e por isso nós trouxemos vocês aqui por justamente saber que a postura de vocês é uma postura para frente, uma postura não engessada e isso nos traz bastante subterfúgio para conversar com vocês sobre isso. Mas eu quero começar justamente sobre essa pergunta. Postura de um síndico, ela deve ser mais rígida ou ela pode ser mais flexível, mais liberal? Olha, eu vou ser muito sincera, vou começar aqui dizendo que o síndico ele tem que ser aquela figura bem, né, sedutora, não sedutora no tipo, né, assim, como a gente conhece, mas assim, cativante, Sim. né, então... Fernanda, a você falou flexibilidade sedutora, o Marcelo já falou assim, sim. Ele já mudou Né? até a voz. Você sentiu? Eu senti. Sim. Em posição de voz. Você sentiu que que eu nem olhei pro lado assim, mas eu senti assim já ele. Sim. Sim. Não. Vai lá, pode Vando, falar. falou Vando. Não, é bem isso, é flexível porque você precisa atrair a atenção das pessoas. Então, comunicação, ela tem que ser fluida, tem que ser válida, tem que ser intuitiva, você tem que entender o termômetro daquela situação, daquela conversa. E é bom isso. É por isso que a gente trabalha com dupla, né? Porque O Paulo é mais sério. depende. Às vezes as Depende, o pessoas síndico dizem... tem que ser um camaleão, né? Ele tem que saber navegar entre, às vezes, ser mais formal, menos formal, né? Para que a gente precisa atingir um público, que é um público misto, na verdade, né, Fernanda? Sim. E essa leitura que vocês fazem é público a público, né? Por exemplo, cada pessoa que vocês vão interagir, vocês têm uma postura. Então isso deve ser um desafio muito grande para condomínios que deve ser misto, bem misto, assim, tanto de classe social, quanto de personalidade, como de gênero, como de idade. Uma pessoa mais idosa, por exemplo, Sim. deve ser mais formal ou menos formal? Mais amável, mais carinhoso ou menos? O que é a posição de vocês? Isso, na verdade, né, Fernanda? A gente precisa analisar muito as pessoas, né? Tem um pouco de psicologia envolvida aí. Que a gente precisa entender o sentimento da pessoa que está do outro lado. E, obviamente, cada indivíduo tem lá a sua forma de trabalhar, seu jeito de ser. Por isso que a gente trabalha junto. Cada um tem um perfil específico, cada um tem um jeito de trabalhar e, às vezes, a gente entende que, às vezes, a entrada da Fernanda ou a minha entrada para aquele público, para aquela situação, às vezes é mais adequada, né? De novo, somos prestadores de serviço. A nossa ideia é prestar um bom serviço para o cliente. Então, eu acho que essa mistura, não existe um padrão, um rótulo, eu acho que é a chave do sucesso, né? Entendi. O pessoal costuma achar assim, o Paulo é mais sério que você. Depende, tem situações que eu sou bem mais comunicativa, mais aberta, né, a atender ele, a ser mais divertido e tal. Tem vezes que é ele, tem vezes que eu sou a pessoa que vai lá, sério, o pessoal fala, peraí, a Fernanda tá falando sério assim, é porque o negócio tá brabo. Entendi. Então, assim, isso é legal. É aquela famosa expressão do policial bom, policial mau. Eu ia falar Sim. isso agora. Né? Uma hora tem que ser o policial bom, Sim. outra hora tem que ser o policial mau. Sim, e é por isso que vem a dinâmica da empresa, né? Porque você vê, não é sempre característico do Paulo ser a pessoa rígida, não é sempre característica da Fernanda ser a pessoa comunicativa. Ele também é extremamente comunicativo, mas a questão são os perfis. Sim. Né? O público que a gente está trabalhando, a gente faz uma leitura. Olha, Fernanda, esse viés aqui uma comunicação que a gente tem que ter com esse condomínio. Olha, pode deixar que eu vou entrar agora no jogo. A gente faz essa, né, esse bate-bola, né? Exatamente. Faz esse bate-bola justamente Uma pra dinâmica de que vai entrar em ação cada um com a sua expertise, cada um com sua personalidade que vai ser mais atrativa para aquele tipo de resolução de problema. Exato.
Correto, porque a gente está tratando de problema. Então, problema. Até muitas quando não vezes é problema, é difícil. complicado, né? Exato. Sim. A gente costuma dizer que às vezes até para dar notícia boa, boa. o clima é tenso às vezes. Sim, Então, a gente Então você tem que saber o momento de dar a notícia ruim que seja. Às vezes você precisa ser direto, às vezes você precisa dar voltas para chegar lá. Então a gente precisa analisar o clima para poder atuar de fato. eu né? só quero fazer uma correção à Fernanda. Ela falou que tem policial bom e policial mau. Só que você acabou de desenvolver também o policial sedutor, que agora é o do Marcelo. Do Marcelo! Agora é o policial bom, mau e o policial sedutor. Sedutor. Tu viu que eu falei sedutor? Vi. Sedutor. Olha só, vamos falar sobre rede social, tá? A gente vê muito síndico interagindo na rede social com as pessoas. E isso é uma postura muito atual, né? Sim. E qual é a visão de vocês sobre essa integração do profissional síndico, a vida pessoal síndico e rede social? Como que essa mistura funciona ou não funciona? Eu vou ser muito sincera, né? É preciso ter um cuidado, sim, mas você não precisa abdicar, né, da sua vida pessoal nas redes sociais. Uhum. Até porque, independente de vida profissional, né? Até para nossa vida pessoal, a gente precisa ter sabedoria no que a gente está divulgando, porque junta aquela coisa assim, né? verdade. A gente fica assim, é o mal olhado, é não sei o quê, é o olho gordo, é aquela pessoa que dá rasteira. Informação demais da sua própria vida nem sempre é tão bem-vindo assim Sim. para estranhos. Esse é o perigo da rede social, se você não tem aquela sabedoria de lidar com isso. Então, é saber o que você está colocando, até mesmo para a sua própria vida mesmo. Correto. Né? Entendi. Então, muitas coisas eu deixo de colocar no meu Instagram pessoal, não somente por causa da minha profissão, mas o que eu estou querendo atrair para mim. Entendi. Né? Na verdade, eu vou dar meu depoimento pessoal. Eu, durante muito tempo, eu tive rede social, minha rede social pessoal e a rede social da empresa. Só que eu, como calculista estrutural, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu vou fazer um cálculo de uma construção de edificação. Sim. E aí eu tinha muito problema em alguns momentos parecer que eu tinha uma postura mais livre, mais liberal, de brincar, de fazer algumas coisas, porque eu sempre me sentia julgado pelas pessoas. Sim. E só teve um desafio na minha vida, que foi postar bebida. Porque eu nunca bebi, então pra mim não foi nenhum desafio. Então só isso que pra mim foi muito tranquilo. Mas com certeza a pessoa que inclusive bebe, que vai pra noitada, dependendo do que a visão que o cliente tem de você, ele tem uma postura muito diferente em relação a isso. Vou dar um exemplo. Marcelo tá aqui comigo aqui do lado, e outro dia a gente tava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando assim, não sei o que aconteceu, mas a pessoa virou pro Marcelo e falou assim, também, você fica gravando podcast? É verdade. A pessoa, Olha quer dizer, só. agora Um conselheiro nosso, ele mandou uma informação, eu não respondi, porque, na verdade, eu era fora do horário. Aí ele falou, exatamente, a Marcelo não está dando informação porque está gravando podcast. Olha que Como se beleza. eu ficasse aqui a semana toda na gravação. Mas isso é uma coisa muito comum. Você tem vida social, Sim, você faz sim. esporte, Exatamente. você tivesse sai outras pra empresas, jantar, família, né? amor. Você tem uma outras vida, empresas, você tem né? uma família. Né? E se tivesse outras empresas, ele não poderia estar tocando outra empresa naquele momento? Sim. Não poderia estar participando de uma reunião naquele momento em outro Sim, condomínio? poderia estar com uma reunião com outro conselho de É. outro condomínio, poderia estar ou resolvendo um problema em algum órgão público, ou resolvendo algum problema mais grave. Né? Ele não sabe nem qual foi a data, o horário da gravação. Exato, Ele estava exato. falando que não respondia exatamente por causa que eu estava gravando o podcast. Exato. Mas isso é bom, até para a gente estava até conversando antes, né, sobre esse assunto. Por isso eu fiz um Instagram da minha vida pessoal e fiz um da minha vida profissional. Então, para que as pessoas, quem queira seguir o Marcelo profissional, está aberto. Sim. Tá? Agora, o Marcelo, na minha vida pessoal, automaticamente eu bloqueio, porque ali tem informações da minha vida, da minha família, do meu dia a dia. Então, assim, eu acabo fechando, não deixo Sim. para que as pessoas de fora vejam. Então você não aceita nenhum cliente seu na sua rede social da vida pessoal? Então, só se esses clientes depois se tornarem amigos. Entendi. Eu tenho empresas, que eu também tenho no meu Instagram pessoal, eu tenho pessoas do mundo condominial que eu também está na minha vida pessoal, porque eu conheço fora dali, né? Agora, as pessoas que eu não conheço, eu não deixo. Eu resolvi o meu de não tendo mais gente Instagram. Olha, mas vamos falar uma coisa interessante aqui. O meu Instagram é aberto, Sim. tá? E quem vai lá olhar no meu histórico lá e tal, tem algumas fotos que eu tô de cabelo bem colorido. Sim. Tu me conheceu de cabelo baixinho, Rosa. rosa. Algodão doce.
E, assim, as pessoas viram pra mim, teve um morador que virou pra mim e falou assim, mas você tá com... Eu vi aqui no teu Instagram, você muda muito de cabelo, né? Eu falei, já para pensar que isso é ótimo pra você? Sabe quantas barreiras de condomínio eu entrei? Porque a pessoa não me reconheceu? Verdade. Falar pra ela, eu também mudo de roupa, não nota, não? Não Mudo é? de roupa. É. Olha Os que cabelos, eu posso coisa. mudar. Eu sou quem eu sou, ué. Mas assim, a pessoa falou, não, porque eu achei isso bem maluquinho, né? Eu falei, mas você acha? Porque, assim, moda é o cérebro por fora. Moda é o cérebro por fora. A pessoa fica muito presa a uma imagem, quando, na verdade, você está apenas se expressando ali de uma forma do momento que você está passando, do momento que você está vivendo. E na minha profissão, isso foi maravilhoso. Porque os porteiros, muitas das vezes, eles ficam filmando a minha imagem ali. Não é a dona Fernanda. A Fernanda não vai pintar o cabelo de rosa. Não. E já abriu a porta. Eu falei, que isso, parceiro? Pra você de casa que acha que o cabelo do Paulo, por exemplo, é branco, não é branco. Ele Não é pinta branco. o cabelo de branco pra poder... É platinado pra ter o estilo dele, pessoal, não é? Nossa, não é sofisticado. É moderno, é moderno. Então, vamos lá. A empresa de vocês tem uma tendência muito grande à parte de tecnologia e de gravações, de conteúdo. Não conteúdo só de informações, mas de interação com o condomínio através das redes sociais. Seja YouTube, seja Instagram. E eu acompanho alguma coisa de vocês já na internet. E eu queria saber como tem sido esse trabalho. Fala um pouco primeiro do trabalho que vocês fazem e depois de como tem sido a resposta desses trabalhos. Esse é um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo. Na verdade, a gente sempre tenta pensar fora da caixa, né? Em alguns condomínios a gente entendeu que existiam algumas dificuldades de comunicação. E a nossa ideia é sempre tentar chegar o mais próximo do morador. Não importa como, né? E a gente tem ferramentas poderosíssimas aí na internet. Então, assim, a gente usa muito o YouTube, Instagram, mas a gente sempre tenta alcançar nosso público-alvo da forma com que ele se sinta mais confortável. Como teve um caso que a gente, por exemplo, às vezes até para apresentação de um condomínio, a gente faz um vídeo demonstrando a nossa proposta de trabalho. E não só isso, também até prestação de contas. Né? Por que não fazer uma prestação de contas gravada? Né? O morador ele ter o tempo lá dele, hábil, antes de uma assembleia, antes de uma reunião, para ele poder entender, ele poder questionar, anotar as dúvidas dele, para que a assembleia possa ser mais suave. Né? A assembleia, às vezes, é uma assembleia pesada, demorada e tal. Quando a gente faz isso, a gente minimiza e acaba reduzindo também muitos ruídos nesse caminho, né? Então, a gente sempre tenta alcançar todos os tipos de público, não só os moradores, mas os potenciais clientes, os próprios síndicos, colegas, que a gente vê que, assim, essa troca... Eu digo o seguinte, que copiar é uma arte, mas você sempre está lá na frente, né? E inovando, trazendo coisas novas, você acaba sendo uma pessoa que acaba sendo admirada e todos querem seguir você, querem saber mais de você, querem estar perto de você. Porque quando você traz coisas novas, coisas inovadoras, todo mundo quer estar perto de você. Sim. Então, assim, aquela mentalidade que, eu sei, vou esconder, vou fazer, não vou divulgar. Não, deixa rolar. As pessoas precisam saber. Você cria padrões, você cria Exatamente. tendências, né? Tendências. Exatamente. Até porque copiar quer dizer que você está fazendo a coisa certa. Concordo. Sim. As pessoas têm aquela coisa, né, tá me imitando. Que bom. Eu fiz alguma coisa legal. Você está copiando uma coisa que é válida, que é legal, Sim. que funciona. Né? Porque senão, se fosse ruim, ninguém copiaria. Ninguém ia fazer igual, né? Verdade. Nós, por exemplo, não somos o primeiro podcast Mundo Condominial. Sim. No Rio de Janeiro, acho que até não tem, mas digamos que não tenha muitos no Rio de Janeiro, mas não vamos ser os últimos, não. Que a gente já tem conhecimento de pessoas que querem gravar e estão vindo aqui nos pedir dicas de como gravar, como fazer um produto parecido com o nosso. E a gente está dando apoio, está dando suporte. Porque a ideia é levar para o síndico e para o mercado condominial maior quantidade de informações possíveis para que tenha mais conteúdo, tenha mais relevância e que seja cada vez mais profissional. É bom abrir a cabeça, porque você vê, né? A gente passou, inclusive, a fazer, né? Um curso de como fazer a leitura de balancete. Legal. Porque, às vezes, o próprio síndico... Às vezes é um síndico morador que entrou naquilo ali porque ele quer... o patrimônio dele ser bem, né, bem administrado. E aí, ele entrou naquilo ali. Né? O Conselho Fiscal está ali também querendo
ajudar, é porque quer ser parceiro. Os próprios moradores também, eles querem também saber como cobrar. E às vezes o não trabalho, sabem muito bem, e não né? Tem uma sabe. ideia vaga e não entendem bem. Entendi. Então, a gente começou a fazer esse curso a partir do momento que a gente começou a lançar os relatórios para os moradores, né? Sim. E aí, esses relatórios a gente fazia sempre antes da Assembleia, com prestação de contas do que foi feito. Por exemplo, para onde foi o seu dinheiro da cota condominial? Você sai de casa todos os dias, 5 horas da manhã, você volta 10 horas da noite, poxa, esse síndico não faz nada. É Né? bem comum. Mas você não sabe que ele trocou uma lâmpada, que ele consertou o ar-condicionado, que ele pintou o salão de festa, você não sabe. E vocês informam isso? A gente informa isso, a gente coloca lá. Legal. Foi trocado, foi comprado um brinquedo novo para a brinquedoteca, foi feito reforma. Mas de que forma vocês informam? A gente cria esses relatórios, a gente divulga nos meios de comunicação. Né? Entendi. Não Seja- só isso, né? A gente também tem uma metodologia de comunicação através de WhatsApp, né? Sim. Então, assim, os grupos, obviamente, não são abertos, Sim. porque senão viram uma verdadeira bagunça. Todo mundo quer comentar. Então, os grupos são fechados, mas a gente comunica que as pessoas tenham ciência. Quem quiser receber o conteúdo, né? A gente não obriga os moradores, mas quem quer, a maioria que quer. A gente cria como se fosse um canal oficial. Canal eu oficial. tenho duas perguntas para fazer. Você quer fazer alguma pergunta? Não. Depois eu vou fazer a Tenho pergunta. duas perguntas aqui para fazer, que é sobre os dois tópicos que você falou. Primeiro, que eu não vejo muito conteúdo de vocês na internet. Eu vejo conteúdo, mas não vejo muito. Isso é porque, então, alguns conteúdos são bloqueados só para os moradores daquele condomínio? Exato. Ou tem bloqueios específicos, né? Na verdade, o trabalho de vocês na mídia social é muito maior do que a gente vê. É bem isso mesmo, porque tem alguns condomínios que permitem, né? Acho que você viu lá no Instagram a gente falando, olá, condomínio e tal. Isso. E Foi a bem gente... legal. Porque assim, a gente apresentando nosso trabalho, a gente falando, né? O que está acontecendo, tem outras coisas, mas tem condomínios que também eles preferem uma privacidade. Sim. Tem a questão É. também de uma prestação de contas, um item delicado que a gente está fazendo um vídeo, e às vezes isso vir à tona numa rede social onde todo mundo tem acesso, pode trazer alguns problemas para o condomínio, né? Então, a gente entende que aquele vídeo de forma privada, divulgado num grupo privativo do condomínio, né, é para aquelas pessoas, aquele sim. público tem acesso, não outros. Né? Entendi. E quando você falou sobre assembleia e você fazer uma prévia prestação de contas antes da assembleia para que não tenha conflito ou minimize os conflitos que vão ocorrer, né? Sim. Só que o que você... deixa eu entender como que é a dinâmica de vocês. Vocês fazem esse vídeo explicando e aí vocês vão atendendo pessoa a pessoa antes e tirando as dúvidas para que chegue no dia da assembleia tenha menos dúvidas? Ou vocês só colocam lá e no dia da assembleia vocês abrem canal de comunicação verbal com Olha, todo mundo? A gente até disponibiliza. Na verdade, o que acaba acontecendo? O vídeo, quando você fala e bota uma imagem, né? Desmistifica muita coisa. Você, às vezes, só colocar uma imagem ou só botar texto, às vezes existe um problema de interpretação. Quando você fala e demonstra, bota uma imagem, a coisa fica muito mais simples. Eu posso dizer o seguinte, os questionamentos em todos os vídeos que a gente faz são mínimos. É 1, 2, quando nunca nenhum. Ou quando já vai para cima, pô, já vi o vídeo, gostei, entendi tudo. O questionamento é 0. Entendi. E a pessoa Então- já vai com a definição dela lá. Então, na verdade, a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que são de oposição à sindicatura que está naquele momento. Sim. Mas esse argumento também de colocar um conteúdo anterior para ser divulgado também pauta muita gente que é contra o síndico daquela posição e planeja muito mais um ataque para a pessoa. Existe essa possibilidade também, né? Sim, existe. Pessoas que falam assim, ó, não, tá tudo certo, mas calma aí, deixa eu achar alguma coisa aqui que eu possa implicar. Mas a gente mas prefere sempre tem um que isso- hater, né? Dentro do condomínio. Não, sempre vai ter. A gente não... Jesus não agradou a todo todos, mundo, né? é verdade. É o que a gente mais escuta isso. Mas, na verdade, a gente até prefere divulgar, porque justamente vamos dizer, o hater, né? Sim. Justamente o hater, ele vai descer para a Assembleia, mas outras pessoas também foram informadas. Sim. Elas mesmo quebram ele. Uhum. Elas mesmo... O próprio argumento... Não prolifera, né? acaba Entendi. ali. Olha, diversas vezes que a gente colocou, né, no mural de comunicados, né? A gente fez esse relatório, botou vídeo, botou o relatório explicativo lá e a gente colocou até data. Olha, gente, temos datas, quem não pode ter essas datas disponibilizadas? A gente pode fazer uma ligação por vídeo, a gente pode fazer essa sabatina assim, tranquilo. Sim. Até uma live, né? A gente Até já fez faz live. live, já fez live. Teve condomínio que a gente já fez live, só que assim, a pessoa mesmo quando vai para a Assembleia brincando, a outra fala,
Mas por que você então não foi lá Exato. e não falou com ela? Porque ela marcou data. Ele, mas ela disse que podia fazer até fora do horário. Eu sei porque eu já falei com ela fora do horário. As pessoas falam isso. Não é que não é síndico super-herói, né? Mas assim, sempre tem um morador, quando você coloca a ferramenta, que ele mesmo te defende. Exatamente. Quando você fala isso, me vem à cabeça situações que já ocorreram que o excesso de informação, o excesso de conteúdo que você passe, acaba sendo mal interpretado. Eu vou dar um exemplo de vocês. Eu lembro que vocês contaram um tempo atrás pra gente, numa conversa, a gente se encontrou em algum evento, que vocês falaram sobre uma musiquinha que vocês fizeram. Nossa, foi... A conclusão, isso aí. Foi o seguinte. Conta pro pessoal de casa, que o pessoal não sabe o que é. Pode bater palma? Pode, né? Vamos lá. Pode. Eu vi um vídeo extraordinário no TikTok. Era uma menina que cantou uma musiquinha e eu falei assim, Paulo, dá uma sacada nisso, genial. A musiquinha era o seguinte, se o problema não for comunicado, ele não existe. Se o problema não for comunicado, ele não existe. Se a pessoa não se comunicou, você não tem como saber. Se o problema não for comunicado, ele não existe. Isso Eu aí. quis Gente. fazer parte final, que eu gostei. Ficou bonitinho, Ficou né? legal, ficou legal. Eu dei uma de família Anas no final. Eu vi. Ficou bom, né? A gente tanto não combinou que no final bati palma e você instalou dele. Ficou bem natural isso. Ficou natural. Ficou. E aí te passou no status. Eu publiquei, ele publicou. E, cara, o pessoal ficou ofendido. Não, teve gente que até achou legal. Teve gente que ficou legal. Achou legal. Não foi ruim de tudo, mas teve uns que se sentiram ofendidos. Ofendido? Eu não quero saber o nome da pessoa, não, mas só um minutinho. Você de casa, que foi o cliente dele que se sentiu ofendido, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Repete a musiquinha. Se o problema não for comunicado, ele não existe. Se o problema não for comunicado, ele não existe. Se a pessoa não comunicou, você não tem como saber. Se o problema não for comunicado, ele não existe. E o mais importante, a gente está aqui para resolver o problema. Exatamente. Então você de casa que se incomodou com isso, só trocar de canal no momento, porque a gente vai continuar fazendo. E se reclamavam alguma coisa no comentário, a gente canta de novo. Boa ideia. A gente faz um Olha! videozinho com mais gente cantando essa musiquinha. Um flash mob. Há muito flash tempo que mob. saiu de moda, a gente pode trazer. Podemos Tendência. tentar. É só você Tendência. reclamar. Se você reclamar e você se identificar, você pode deixar, que no final a gente já bota teu nomezinho ainda, tá bom? Mas continuando esse assunto, existe então a possibilidade que excesso de informação ou excesso de tentativa de comunicação por mídia social pode ter dupla interpretação. Pode. E é através disso que a gente passou a trabalhar com comunicação não violenta em condomínio. Sim. Né? Porque a gente entendeu a importância da gestão de conflitos. Né? A gente estava no início, né, da empresa, né? Isso foi há muitos anos atrás. E aí a gente estava ali crescendo e a gente é um constante conhecimento, um constante crescer. E a gente não tinha para pensar que muitas pessoas falam que a interpretação de texto, você não é responsável pelo que a pessoa interpreta. Sim, de alguma forma você é. Então, vamos ter aquela interpretação, aquela calma para poder falar, porque o que sai da sua boca, você tem alguma responsabilidade também do que a pessoa está escutando e como ela vai escutar. Essa é a sabedoria da gestão de conflitos. Alguém outro dia me falou, não lembro agora quem foi, mas que comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Exato. Correto. Eu acho que foi Exato. Você lembra quem foi? Foi a A Laila. Laila. A Laila, então. A Laila falou isso. E outra coisa, eu quero deixar claro aqui que a Marta Rossini está fazendo justamente... Aí, ó, o patrocínio dela. Opa! Que ela está fazendo justamente agora um curso voltado à resolução de conflitos para condomínio. Então, ela vai fazer inteligência emocional, resolução de conflitos e linguagem não violenta para síndicos. Inteligência emocional. É muito legal. É impressionante, principalmente no campo condominial. Sim. Porque eu gosto muito de uma frase do Poderoso Chefão. É Qual é a meu filme frase? favorito, amor. É mesmo? Não é pessoal, são os negócios. É verdade, é Não é verdade. pessoal, o cara tá matando um irmão, meu. Não é pessoal, são os negócios. Gente, me desculpa, mas é bem isso. Então, assim, às vezes aquele morador, ele tá vindo com aquelas 5 pedras na mão e eu tenho que saber justamente interpretar que ele não tá querendo atingir a Fernanda. Ele tá
querendo atingir alguma coisa, ele tá querendo chamar atenção. E daí veio a gente perceber, né, que esse cara tá me ajudando. Esse cara é o meu melhor amigo. O cara que critica, ele, na verdade, ele tá me ajudando a fazer um trabalho maravilhoso. Sim. Porque ele é o primeiro a ver defeito em tudo. E aí eu vou lá, vou tentar corrigir, vou tentar conquistar esse cara. E o Ele problema meu foi alvo. comunicado. E o problema foi comunicado. comunicado. Então tem que resolver. E tem outra coisa interessante, né? É que é o seguinte, as pessoas têm que começar a entender que do lado de cá, quando a gente está como síndico, a gente não está contra a pessoa, a gente está contra o problema. É a pessoa que tem o problema, é o síndico, e o problema. Então são dois contra o problema, não é um contra o outro. Perfeito. Né? Então a nossa visão, o nosso pensamento é esse. Né? A gente tem que resolver o problema. Paulo, antes de eu perguntar para Fernanda, que eu já sei qual é a resposta dela, eu queria perguntar a você, o que te levou a chegar até ser síndico, ter uma empresa de sindicatura profissional? Qual é a sua formação? O que te trouxe aqui? Como é que é a sua história? Formação... Você quer contar um pouco da sua história pessoal? A minha história pessoal é um pouco longa, né? Ah, cara? É. Mas é boa? Cara, é boa, Porque boa. se for boa, ruim, a gente corta. Não, né? não. Eu sou um cara que adoro estudar, né? Ah, legal. Então, assim, eu tô terminando minha 4ª faculdade. Me ganhou. Oi? Me ganhou. Eu tenho 3. Tem 3. Então, eu tô terminando engenharia civil. Vou ter que fazer outra. Terminando agora. engenharia civil. Vou ter que fazer outra, que eu não gosto É de mesmo pra perder. empatar. Administração. Fiz 3 pós-graduações. 3. Eu também. Não fiquei satisfeito. Né? E fiz um mestrado. Eu também. E assim, Parabéns. Você tá uma à frente mesmo. então... Vamos Me lá, senti vamos marcar aí muito qual vai ser a mal agora. próxima. Me senti muito mal agora, que eu queria estar igual Boa ali. faculdade. Mas assim, Faz eu gosto. modas. Faz moda, moda, Wesley. Olha. Não, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Vai lá, vai lá. Então, assim, eu estudei assim, bastante, né? Sempre vim do mundo corporativo, na verdade, né? Sempre estive no mundo corporativo. Mas minha família sempre esteve enraizada no mundo condominial. Meu pai é síndico há mais de 26 anos do mesmo Caramba. condomínio. É histórico isso. Então, assim, e eu sempre respirei, desde menino, bem pequeno, frequentava a assembleia de condomínio, porque não tinha com quem ficar, meu pai, vamos, fica sentado aí. Então, assim, eu participei disso, né? Então, assim, eu estou envolvido nesse mundo de condomínios, no mundo de imóveis, que meu pai sempre trabalhou com imóveis, desde pequeno. Só que aquele negócio, cada filho às vezes segue por um rumo, um caminho, né? E o meu caminho foi outro, foi o mundo corporativo. E chegou um determinado momento na vida que meu pai falou, cara, reflete na tua vida o que você quer fazer. E aí eu resolvi montar a empresa, né, de sindicatura profissional, por gostar, amar, conhecer, ter estudado muito já também, né? E nesse inteirinho, no andar da carruagem da empresa, acabei conhecendo a Fernanda e chamando ela para trabalhar comigo. Vi o trabalho dela, gostei do trabalho, e ela resolveu encarar essa empreitada. Na empresa, na verdade, estava no início. A empresa não era nada, né? E hoje, graças a Deus, a gente está aí consolidado no mercado, com bastante cliente. Parabéns. Né? Assim, foi uma história de sucesso que foi construída a 4 mãos. Né? A gente já roeu muito osso, né, Fernando? Muitas assembleias que a gente ia, perdia e acontecia de tudo. E aí, uma hora, é aquele negócio. Os problemas também nos trazem soluções quando a gente começa a olhar para os problemas e ver como é que a gente pode ser melhor, como é que a gente pode acertar. E a gente sempre tenta se reinventar a cada dia. Bem, sabendo disso, eu acho que fica muito interessante agora a gente mudar para Fernanda e perguntar a mesma coisa para ela. No entanto, Fernanda, a gente está cansado já de conhecer a sua expertise, seu gabarito, suas qualificações que te fazem ser uma síndica. Só que eu sei de um segredo que pouca pessoa deve saber. Que por trás e antes de você ser síndica, você tem uma outra formação. Conta pra gente qual é a sua formação. Moda? Fernandinha é formada em moda. Moda. E trabalhou com isso durante muito tempo. Nossa, trabalhei isso há muito tempo. E acaba que eu também acabo trabalhando isso também em condomínio. Né? Por quê? Porque por conhecer tecido, por conhecer dress code, por conhecer algumas coisas, a gente acaba trazendo isso para por exemplo, uniforme de né, porteiro. São super fashions eles. Não, vamos lá. Peraí. Não, uniforme de porteiro. Eu fiquei pensando já mas você um detalhezinho. Um laranja igual o do Paulo ali, ó. Tem que ter um style. Vamos lá. A questão toda é o seguinte, tecnologia têxtil, né? Imagina que eu tô trazendo economia para o condomínio, tá?
conhecendo um tecido. Então, o porteiro, volta e meia, ele tem que agachar, ele se estica, ele tem que fazer alguma coisa. Eu vou trazer que tipo de tecido para a calça dele? Que tipo de tecido eu vou trazer para a blusa dele? Às vezes, esse porteiro, ele tem uma vida muito corrida e acaba que ele vai chegar no condomínio com... Assim, às vezes o cara tenta passar correndo e tal a roupa e acaba queimando e tal. Mas eu chego para ele e explico. Olha só, tá aqui seu tecido, a forma de cuidar dele é essa. É para isso que servem as etiquetas, né? Sim. Tá lá, você pode usar alvejante, você pode passar, você pode lavar. Mas ninguém vê, né? Ninguém vê. Tá? Eu confesso que eu leio, mas eu preciso de uma consultoria sua para poder parar de gastar dinheiro com uniforme, que os meus funcionários vivem rasgando. Vamos conversar sobre. Vamos conversar sobre depois. Porque é uma questão de conhecer o fio, a fibra, para a gente poder, né? Eu acaba trazendo economia para o condomínio. Traz. Mas sim, eu sou formada em moda. Então, acho que já que você é formada em moda, você é a pessoa mais gabaritada para responder o que eu vou falar. A gente vive num planeta hoje que ele é lacrador, ele é polarizado, ele tem ali um desafio entre o dress code, né, que é o código de vestimenta, para quem não conhece, e essa atual conjuntura do feminismo, da mulher, da valorização da mulher, da expressão e da autovalorização do ser humano. E isso causa um desafio, porque ao mesmo tempo que ela quer se vestir da forma que ela quiser e ela não quer ser avaliada por isso, ela também precisa seguir um parâmetro e um padrão que passa para o condomínio ou para os moradores uma certa postura. Sim. E eu queria saber de você, o que você acha disso? Você acha que isso existe? Não existe? Que a pessoa pode ser lá a síndica chegando lá de cropped e mini saia? Mini saia. Ou você acha que ela... Calça legging, né? Não é? Então, se você acha que ela deve utilizar uma vestimenta mais adequada ou não, ela pode se vestir do jeito que ela quiser e não pode ser avaliada por isso. Bom, eu acho que tudo tem ambiente, tem um ambiente, tem uma imagem, tem um momento, né? Claro, sim, tudo com moderação. Sim. Dress code para síndico é meio complicado, mas a gente tenta manter a formalidade. A gente tenta... Ainda mais pra mulher. Ela é vaidosa. Uhum. Ela quer colocar ali a marca dela, né? Ela quer botar uma maquiagem, ela quer se vestir. Eu mesma... síndica, eu tô ali morando no condomínio. E só porque eu moro no condomínio eu vou descer de como você falou, de crop, de short? Não. Eu vou me arrumar porque eu tô indo pro meu trabalho. É minha imagem. Sim. Não é porque eu moro no local. E todo mundo já falou isso pra mim. Pô, mas você mora aqui, você... Sim, gente. Diferente, né, uma Fernanda? postura. É o trabalho, né? É o trabalho. Alguém vai pro trabalho de bermuda, né, Fernanda? Não, mas é aquela separação. Eu tenho que separar isso. Né? A Fernanda síndica, a Fernanda com a vida pessoal dela. É o que a gente estava falando das mídias. Sim. Né? Mas, então, assim, resumindo, ele não pode chegar... Desculpa de eu estar rindo antes. O não pode chegar no condomínio de bermuda e de chinelo e querer ser síndico e ter uma boa postura. Assim como você viu que eu falei, agora a não pode chegar de crop de mini saia, né? É complicado, mas como eu falei, moda, meu primeiro dia de aula, eu tenho duas situações para falar. Meu primeiro dia de aula, a primeira frase que meu professor escreveu no quadro foi: moda é o cérebro por fora. Você vai vestir aquela roupa porque você acredita que aquilo ali faz parte da sua personalidade. E é por isso que se discute muito o fast fashion, né? Aquela futilidade de se comprar, sim, né? Descabida. E, na verdade, você pode até comprar, mas aquilo ali faz parte da sua vida. Eu tenho meu vestido ainda de quando eu tinha 15 anos e ainda serve. Se dress code não fosse uma coisa tão importante, algumas profissões tão renomadas no mercado, elas não teriam uma necessidade de um dress code, né? Porque, na verdade, você não vai ver nunca, ou raríssimas vezes, um advogado, de repente, se vestindo de uma forma inadequada para chegar no tribunal. E tem uma então, se existe isso, se existe essa necessidade, é porque, na verdade, existe sim. E aí, o meu ponto de vista, as pessoas podem de casa falar assim, esse é um ponto de vista machista, mas não é. Da mesma forma que eu enxergo a mulher ter uma necessidade disso, eu acho que o homem também tem. Sim. Eu acho que é uma profissão que você precisa falar assim, com quem eu estou me comunicando? O que eu quero passar para aquela pessoa? Sim. É bem isso. Olha, no meu segundo período de moda,
Eu lembro disso até hoje. Eu estava fazendo iniciação científica. Eu já comecei assim, né? Pancada já. Já. E era sobre indumentária masculina no verão do Rio de Janeiro, né? Uhum. E eu estava usando aquela discussão do da CNJ e a OAB, porque se o advogado tem que usar o paletó e a gravata no verão, naquele verão intenso ou Sim. não, né? É uma discussão sobre isso. No meu segundo período, tinha um evento em que uma pessoa muito, muito incrível para moda, era o Ney Matogrosso, estava indo para minha faculdade, e eu lembro que eu ia muito, muito tranquila para minha faculdade. Calça jeans, a regatinha, chinelinho, sandalinha, rasteira, o lápis, assim, porque é aquela coisa, né? Eu tô sempre carregando o livro para lá e para cá. Uhum. E aí eu lembro do meu coordenador de moda, que tinha um cara incrível. Ele chegou assim para mim e falou: Fernanda, você vai conhecer uma figura da moda. Você está fazendo iniciação científica. E eu queria que você observasse um pouco mais, porque isso é seu cartão de visita. Então, assim, vá lá, filha. Pensa. Antes Ele- de abrir o guarda-roupa, né? Dá uma olhada, dá uma olhada nisso. Sim. E foi incrível porque eu passei até sair de casa. Às vezes é para ali, é para ir para uma praia e comer ali com os amigos. Eu passei a pensar um pouco mais nisso. Então, assim, claro, não tem um dress code definido a profissão do síndico. Mas tem bom senso. Exato. Para tudo tem. Sim. E aí eu passei a analisar isso, sabe? É assim, as pessoas estão me olhando. O síndico o morador de um condomínio vai me encontrar. A gente uma vez encontrou um morador em Petrópolis, a gente estava em Petrópolis, e do nada, Fernanda, a gente, ué! E a gente... Acontece. Que bom, tava É bem raro, mas vestida, acontece sempre. maquiada, mas é isso. Até na praia, correndo, vai fazer uma corrida, se encontra. As pessoas têm vida social também, né? Marcelo, o que você acha disso como síndico também? É porque a sua empresa também, né? A Chamar, e Correto. vocês usam o quê? Qual é a forma De uniforme? de uniforme? Então, vocês normalmente, usaram assim, um padrão? Vocês Não, determinaram? nós determinamos um padrão, né? E, conforme a Fernanda falou, tem que ser uma coisa decente, né? Porque tudo que a gente utiliza, né? Até a gente estava até conversando antes, até quando hoje a gente vai na rua, a gente acaba passando. A Fernanda acabou de falar agora que ela está em Petrópolis, né? Sim. Encontrou pessoas. Às vezes você está no mercado. Você não vai se vestir de qualquer forma, não só na empresa ou dentro do próprio condomínio. Passamos agora pelo Dia das Crianças e a nossa empresa participou de alguns eventos dentro dos condomínios e a gente foi uniformizado. A gente poderia ter ido, né? Teve um condomínio onde eu fui mesmo, era no rooftop, com piscina, com churrasco. Eu fui de calça comprida, com uniforme. Por quê? Para mostrar que nós somos uma empresa, né? Eu acho que isso é muito importante para dentro do mundo condominial. É criar uma ética não só no convívio, né, com as pessoas, mas também na forma de se vestir. Marca. Marca. É uma marca. Exatamente. Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque eu, por exemplo, essa semana, vou contar um caso próprio, fui encontrar, não como trabalhando, mas eu estava numa situação informal e eu estava no mercado fazendo compra. Eu quero mandar um abraço pro Márcio, síndico Márcio. Valeu por ter me reconhecido lá no mercado, tá bom? Eu tava lá, de repente ele passou por mim e falou assim: eu tô te reconhecendo de algum lugar. Eu falei assim: ó, não sei, eu presto serviço para condomínio. Ele não. Aí começamos a conversar até ele descobrir que ele me conhecia do programa. E eu que tava legal. de chinelo, camiseta. Aí eu falei assim: cara, me perdoa. Ele falou: de jeito nenhum, cara, você tá fazendo compra. Eu falei assim: não, mas eu gostaria de não estar dessa forma. Então, assim, ao meu ver, até eu num ambiente informal, que não foi o caso, eu gostaria de estar me sentindo mais bem apresentado para a pessoa. Olha, isso me ajudou. Agora falando sério, assim. Ah, por que não tá falando sério até agora, não? Não, Ah, tá. falando Eu achei que sério, tivesse. assim. Moxa. Síndicos, sério, principalmente para quem mora no condomínio que você é síndico. Ocorrências acontecem, tá? De madrugada e tal, e você está dormindo. Já aconteceu comigo. Então, assim, eu já separei a roupa de emergência, tá? E aí... não, porque eu já fui Uau. pega de surpresa. E aí tinha situações que eu ficava assim, como é que se coloca sutiã? De tão absurda que era a situação, eu fiquei assim, como se coloca sutiã? Eu não sabia.
E aí eu fui colocando jaqueta por cima, porque é uma situação, né? E aí, tenham uma roupa de emergência, pendura ali, porque às vezes Uma você eventualidade, vai... né? Você vai acordar e você vai ficar assim. Então, às vezes, também cansaço, tá dormindo, você pega de supetão, e aí você precisa resolver um problema, já tem aquela roupa lá. Fica separadinha, assim, atrás da minha porta. Marcelo, do tem quarto. alguma roupa de emergência? Não, normalmente eu já deixo o uniforme sempre separado pro dia seguinte. Mas já que a gente tá falando de roupa, né? Não, tem que falar com a voz de Wanda, o sedutor. Vai. Sedutor. Fala aí. Já que a gente tá falando de roupa, a Fernanda não tá sabendo, mas nós temos um quadro, né? Que a gente vai passar aqui pessoas do mundo condominial em palestras e você vai dizer se a pessoa tá bem vestida ou não. Vamos fazer esse quadro, Fernanda? Vamos. Vamos. Tô brincando contigo. Vamos. Não, Olha pode eu fazer. deixando aqui, ó. Não, olha só, eu acho interessante esse quadro aí, porque A gente a poderia Fernanda fazer, mesmo né? fica puxando minha orelha. Paulo, se veste assim. Paulo, se veste A assim. minha Deixa eu esposa perguntar fala a como mesma é coisa. com você que trabalha com a Fernanda em Dançou. relação a isso. Então, a Fernanda é... Tô com uma especialista do lado, né? Isso é fantástico, porque é consultoria 0800. Né? Vou passar a cobrar. Então, assim, ela, Paulo, não, compra isso que fica melhor em você. E não adianta, assim, uma coisa muito impressionante é que a Fernanda, ela tem um senso muito legal, independente do seu corpo, da sua idade, de qualquer coisa. Ela consegue vislumbrar em você o que fica melhor, que te veste melhor, que te valoriza mais. Então, assim, isso é fantástico. E ela dá toques. Olha, eu acho que ficaria melhor se você usasse esse tipo de camisa ou esse tipo de... Não, às vezes uma mochila, usa uma pasta, ou usa esse tipo de acessório, ou faz isso, ou corta o cabelo assim, assado. Então, assim, isso é fantástico, porque realmente muda. Muda até como as pessoas te enxergam. Sim. Então, assim, ela toda hora aqui tá puxando minha orelha, né? Olha, Paulo, assim, assado. Mas eu acho que a Fernanda ficou com medo desse quadro, hein? Fiquei, eu cheguei... fiquei assim. Quando olhou pra televisão ali... Eu falei, vai puxar. Gente, fiquei Então, com na medo. verdade, o sapatinho sem meia do Paulo, a calça jeans, o cinto marrom, a camisa branca e o relógio Aprovado. laranja foi aprovado por você? Foi aprovado. É. O relógio laranja, inclusive, é proposital. Ah, é? É, porque dá, assim, tu vê que ele pode estar sério ali, mas tem uma quebrada ali, entendeu? Tem Entendi. a informalidade, ela é necessária para poder atingir. Olha ele ali. Ah, moleque. Você sabe... Para poder Vou tirar atingir. meu relógio. Não, muito pelo contrário. Olha que coisa legal. Você tá usando a sua marca, né? Sim. Ótimo. E aí você tá usando um acessório elegante, de luz, sedutor. Você tá usando um acessório, isso quer dizer que você é uma pessoa organizada visualmente. E se você consegue ser organizado visualmente, você consegue ser também em outras áreas, Correto. Sim. né? Então, E só pra deixar claro, a roupa do Paulo que eu citei aqui agora de cabeça, sem ter olhado pro Paulo de pé, é porque o Fernando tinha me dito, tá? Fernando, você viu como ele tá vestido? Será que isso tem impacto pelo que a Fernanda falou? Então, o Fernando lá de fora já tinha me alertado da roupa que você tava pra Será que o saber. Fernando também fez moda? Eu acho que o Fernando tem não uma veia de moda também. Ó, olha lá, tá falando que ele tem uma veia... ele tem. Não tem? Então, vamos lá. Vocês acham, então, que realmente deve ter um dress code, mas não tem que... Deve existir um bom senso, não é um dress code. Não é um Existir um dress- bom senso. Porque é justamente teu cartão de visita. Mas você pode ser avaliado pelo que você está vestindo como competência profissional, porque tem muita gente também que não avalia você como uma pessoa profissional ou competente, ou não te respeita, ou falta com respeito em algum momento por causa da forma que você está vestido ou pela credibilidade que você passa. Rapaz. Acontece, né? Por que aconteceu alguma coisa com você sobre isso? Eu não tenho que ser pensativa. Eu lembrei Fala ou não que... fala? Fala ou não fala? Não falo. Essa é Fala. uma história que todo mundo que... Ah, se você me contar uma história, eu vou contar outra, hein? Vai lá. Vai contar? Eu não Então sei, vambora. não sei o que é, não, mas conta uma que eu conto outra. Vamos lá. Eu fui para uma assembleia e fui, assim, formal, inclusive. Mas por ser jovem... Mas formal por o ser que era? Formal. Eu tava com uma camisa social, uma calça social. Acho que tava até de gravatinha, porque chegou uma época que eu usei gravatinha. Achei legal Muito isso. né? fashion. Uma coisa assim, né? Fashion? Mas fashion. E aí, a pessoa vira pra mim, é uma mulher, vira pra mim. Então, quer dizer que para falar assuntos de condomínio, eu posso falar, gente? É uma palavra que... Eu vou fazer... Não, pode falar, pode falar. Pode falar? Pessoal de casa perdoa, a gente pode Perdão, falar. tá? Mas para entender o contexto. Então, quer dizer que para falar sobre assuntos de condomínio, eu tenho que falar com uma piranha? Uau. Aí eu olhei assim, eu falei...
Olha, o atendimento aqui é democrático. O homem fala com homem, mulher fala com mulher e piranha fala com piranha. A senhora escolhe qual atendimento que a senhora quer. Atendimento VIP. Olha, eu juro pra você. A gosto do cliente. Não, mas olha só, você vem É falta de respeito, né? Na total verdade, falta de sem dúvida, respeito, mas aqui o atendimento é Mas democrático. era pessoal, não era não? Certamente, porque olha só, antigamente, Porque a como é que roupa que era você a tá visão? falando não tem nada a ver com a pessoa estar se comportando mas- ou com uma postura inadequada. Mas A não aí ser se que você estivesse fazendo isso, fazendo uma dança sensual na Assembleia, não, era o caso. foi o caso, Então- não fiz. Mas a questão toda é que é o seguinte, qual era a figura do síndico antigamente, né? É aquele o senhorzinho, a senhorinha que passava, né, de porta em porta para poder recolher o condomínio. Não é mais isso hoje em dia, né? A gente está aqui para mostrar justamente que não é. Entre outros também, Marcelo tá aí justamente o sedutor, tá querendo mostrar que as coisas são mais dinâmicas, as pessoas, o público jovem, e por favor, não tenham medo da profissão do síndico, né? Vamos quebrar isso. Então, acho que a pessoa ela tinha um preconceito, né, de uma mulher jovem, né? Tá ali, ela nem sabia da minha vida pessoal, se eu era solteira, se eu era casada, ela já chegou falando isso. Então, a pessoa já foi julgando. E aí eu falei para ela que o atendimento é democrático, minha filha. Entendeu? Você escolhe. Eu tenho certeza que ela não vai querer falar de outro jeito, ela vai falar de mulher para mulher. E ela vai entender, vai encontrar uma profissional e ela é uma cliente. Você sabe que uma vez eu assisti uma palestra do Karnal, inclusive eu assisti outra agora nesse final de semana aqui no Rio, e ele estava falando nessa palestra o seguinte, que a ofensa, ela é muito de quem absorve a ofensa. Por quê? Se você foi chamado, por exemplo, de piranha, você só tem duas formas de agir. Primeiro é você saber que você é, e isso não te incomoda. A segunda é você saber que você não é, e também não vai te incomodar. Exato. Então, na verdade, você só se incomoda se aquilo dali realmente você for fraca e que você não identifique aquilo dali como um pré-julgamento de uma pessoa ignorante que não sabe o que está falando. Sim. Então, na verdade, é a postura que eu adoto para minha vida. Quando alguém tem um preconceito sobre mim, sobre alguma coisa, hoje em dia eu penso dessa E forma. Pablo Marçal também fala muito disso, né? Se a ofensa te tirar do sério, essa pessoa passou por cima de você, você está agora debaixo dela. Então, assim, por isso que a ofensa é o seguinte: se o cara te ofendeu, beleza. Inteligência emocional, tá bom, irmão. Então, eu posso ofender o Fernando então lá fora? Não, né? Então, vamos continuar. Mas a ideia toda, olha que coisa interessante. Eu estava lendo sobre isso. Eu estava lendo sobre alter egos, né? Porque é uma coisa engraçada. Tem o Clark Kent, né? Que é o super-homem. Tem. Mas, na verdade, olha que crítica da sociedade, né? Porque o super-homem, ele já é super-homem, ele nasceu super-homem. Essa fala tem no Kill Bill, gente. Não tô roubando, não. Não, você gosta muito de filme, né? Já foi Poderoso Chefão, agora que o Bill. Eu adoro filmes. E aí o que acontece? Tem uma cena no filme que ele fala sobre o Clark Kent e a crítica da sociedade. Eu estava lendo sobre isso, né, recentemente. O super-homem, ele já é super-homem. E aí, qual é o alter ego dele? Diferentemente do Homem-Aranha, que é um jornalista, né? Ele é inseguro, ele tem aquela coisa com a Mary Jane e tal. Entre outros, o super-homem, ele se veste como um homem covarde, ele é medroso, ele tem aquelas inseguranças, ele é tímido, né? Então, ele justamente ele é o contrário daquilo que ele é. Entendi. Quando eu falo do alter ego, para a profissão do síndico, é justamente pela inteligência emocional, porque as pessoas, elas não é pessoal, são os negócios. E muitas das vezes, todo mundo tem um dia bom, todo mundo tem um dia ruim, mas o alter ego te ajuda, é justamente assim, não é a Fernanda que está sendo atingida. É aquela figura ali, aquela, né? Então, assim, eu tento muito trabalhar isso, né? É um tipo de postura que a gente tem que identificar, porque quando a gente fala muito sobre os desafios do síndico, a essa gestão contemporânea, a comportamento, a tudo isso, tange pessoas de comportamentos diferentes, de idades diferentes. Então, na verdade, o que eu vejo, o que eu enxergo no mundo hoje, é que essa polarização das pessoas ou estão certas ou estão contra mim, quer dizer, ou está ao meu favor e está certa, ou se tiver uma outra opinião, está errada.
isso polarizou de uma forma que até a forma que você se veste, ou você se porta, ou como é a sua personalidade, ela impacta diretamente na visão que a pessoa tem de você. E aí a gente entra num assunto que eu acho que você domina bastante, que fala sobre os arquétipos. Adoro. É, Adoro. é importante o pessoal de casa que não sabe o que são os arquétipos e qual o impacto que isso tem, tanto na comunicação própria, quanto na comunicação externa para outros síndicos. Você pode ajudar o pessoal de casa a entender o que é e o que isso comunica com o cliente? Vamos lá, né? Porque os arquétipos são justamente as formas, né, de... Vamos pensar no alter ego, para explicar um pouco mais fácil, né? Vamos pensar aqui no alter ego, né? É uma personalidade, né, que a gente tem, que a gente assume, que a gente trabalha e que ajuda a trazer na comunicação e na influência e no bom desenvolvimento do dia a dia com as pessoas, né? Então, muito resumidamente falando, tá, gente? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que, né, a gente estava até comentando, né? Ela tem um pouco do sedutor, né? Igual o Marcelo, do arquétipo, que são os 12 arquétipos de Jung. Por favor, gente, procura saber Qual sobre o nome? arquétipo. Fala pro pessoal. São os 12 arquétipos de Jung, tá, gente? Procura, isso é bem interessante, tá? Então você vê ali do comediante, você vê do governador, você vê Sereia. Da sereia é maravilhoso, gente. E olha que interessante, né? Isso foi falado muito no Big Brother, recentemente. Eu não... Eu não assisti isso. Também não. Não, a gente não vem bancando, né? Não, é sério. Eu não assisti, não. Não, meu Deus. Não, mas não é que eu não assista porque eu discrimino, é porque realmente eu não tenho tempo de... Eu não consigo parar pra ver. A Yasmin Brunet, né? Ela é super conhecida, né? Como sereia e tal. É? O corpo da sereia. E como é que é aquela questão toda, né? Não falando da Yasmin Brunet, gente, não nada disso. Mas falando do arquétipo de sereia, por exemplo. Qual a questão da voz? As sereias, elas são conhecidas, né? Na Pelo mitologia, como pelo canto, pelo dom da voz, e vai seduzindo as pessoas e vai atraindo as pessoas para poder conseguir que elas sejam ouvidas e aquela feitiçaria toda. Vamos pensar assim. Claro, vamos julgar pelo bom senso, vamos jogar pela comunicação, né? Eu não estou querendo ludibriar ninguém, não estou querendo influenciar ninguém. Mas, assim, os arquétipos são interessantes quando você ativa eles e você vai trazendo até uma fragilidade que você tem. Às vezes você é uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, mas lembra dos alter egos que eu falei, né? Você está trazendo uma personalidade que você vai trabalhar para poder conquistar um público ou uma situação que você precisa. Me fala mais um ou dois arquétipos para poder ilustrar para o pessoal de casa como que é o comportamento dessas pessoas. Pode resumir. Fala assim, tal comportamento é arquétipo tal é arquétipo tal. Como eu falei, por exemplo, do arquétipo da sereia, tem de Cleópatra, né? Que é bem centrado, é puxado o arquétipo de Cleópatra, gente. Como que é? O arquétipo de Cleópatra é bem puxado, porque ele é um arquétipo pesado, tem que saber trabalhar, porque fica uma figura pela história mesmo, né? É um personagem, né? É uma pessoa assim da história de grandes conquistas, mas de muitas tramas, então assim é bem pesado. Você tem que saber trabalhar e ministrar melhor, mas você vê. As pessoas falam do bobo da corte, por exemplo, que é o famoso arquétipo do comediante, né? Vamos lá. O bobo da corte, as pessoas pensam que é uma figura, assim, fácil de ignorar. Na verdade, não. Ele é um grande conselheiro do rei, né? E ele usava do artifício da facilidade de rir, de conquistar, de falar justamente para seduzir, conseguir informações e trabalhar. Entendi. Então, isso é interessante. Então, na verdade, esses arquétipos, eles... eu não sei, existe uma comprovação científica disso ou é uma teoria? Olha, tem aí Jung que não deixa mentir, tem outros estudiosos, filósofos que trazem sobre isso, mas, honestamente, é muito do que vai, de como você aplica, do que você estuda e como você quer, e do que você precisa trabalhar. Entendi. Para mim, funcionou. Entendi. Eu vou lhe dar um exemplo, porque, por exemplo, outro dia teve aqui um entrevistado chamado Richard Guedes, da RG Conte, empresa RG Conte, que inclusive é nossa patrocinadora também. O Richard falou que ele conhece dois arquétipos que são muito interessantes. Que é o
gênio estático e o burro frenético. Ele falou que toda assembleia sempre tem um burro frenético e um gênio estático. O gênio estático é Sou sua aquele. fã. O gênio estático é aquele que ele sabe muito, mas ele tem até preguiça de ensinar, porque ele vai ter que ensinar e convencer tanta gente de uma coisa que não vale a pena pra ele. E o burro frenético é aquele que fala sem parar, até convencer e levar uma manada junto com ele, Foi. mas que só tá falando bobagem e que não vai dar em lugar nenhum, não vai resolver nada. Então, por isso eu te perguntei, porque eu também gosto desses dois. Desses Não. dois que ele ensinou pra gente. Não, foi bem interessante. A gente, olha, arquétipos, você tem vários. Tem do caçador, que é aquela figura um pouco mais... Ele vai pro ataque, mas ele é aquela coisa centrada. Ele espera para poder atacar. Entendi. Então ele é uma pessoa... Eu acho que o Paulo é meio isso. Não, mas também tem uma questão importante aí, né, Fernanda? Quando a gente consegue identificar alguns tipos de arquétipos, a gente às vezes consegue usar a nosso favor. Por exemplo, o bobo da corte, né? O burro falante, né? Desculpa, o burro falante. O burro frenético. O burro frenético e o Gênio estático. e o gênio estático. Então, assim, se a gente souber ativar eles no momento certo, isso ajuda. Entendi. Sim. Porque você pode direcionar uma pergunta, um questionamento para aquela pessoa que você quer extrair aquela informação. Né? E você Então, o sabe que gênio essa pessoa não tem estático, ele pode informação. chegar ali Ela vai. e cortar Ela tem informação. o burro frenético. Então, assim, isso é importante entender e estudar um pouco, porque, assim, a gente consegue ter uma visão melhor do que vai trabalhar, né? E usar isso a nosso favor, né? É que eu falo, a profissão de síndico não é só ser síndico, pagar conta, ver problema de cano, problema de fachada, enfim. A gente gere pessoas. Sim. Então, assim, é um negócio muito mais amplo. E queira ou não queira, o síndico acaba sendo super-homem, né? Sim. Né? Ou uma Mulher Maravilha. Opa. Excesso de exposição e excesso de subterfúgios de humor para poder divulgar um trabalho de um síndico, ele pode ser um estereótipo que pode denigrir a figura daquele síndico ou o projeto que aquele síndico tem? Eu vou lhe dar um exemplo. Tem gente que agora tudo usa memezinho e tudo usa coisinha engraçadinha, musiquinha, não sei o que lá pra fazer. Não é o caso de vocês, que a musiquinha, eu adorei a musiquinha e ela foi educacional. Ela foi educacional. Eu achei. Tinha um conteúdo. Mas tem hoje em dia síndico que bota na internet uma bobagem de um meme que não tem nada a ver só pra poder chamar a atenção dele. Então, esse tipo de excesso de comédia e de humor, ele prejudica um pouco a imagem e a seriedade do síndico. Eu acredito que muito, sim, porque... muito. Vamos falar aqui, claro. Sim. Se você não falar, eu falo. Opa! Se você não falar, Marcelo, eu falo. Até me posicionei. por favor. Não, sabe por quê? Fala. Assim, você entrou exatamente no ponto que eu iria entrar. É. Hoje o que Então está falei. acontecendo no nosso mundo condominial? Tá? Virou um mundo muito folclórico, né? Tem personalidades que você vê, cara, assim, que não passa credibilidade nenhuma. Tem gente que não tem condomínio nenhum. Não que tem conteúdo. Não tem conteúdo, não tem nada. Aí tu chega lá no Instagram fazendo um montão de gracinha, cara, assim, tem certas horas que eu fico até com vergonha de certos tipos Queima a de profissão, empresa né? e para nossa profissão. Porque como o Paulo falou, né, ele veio do mundo corporativo e todos da minha empresa também vieram também do mundo corporativo. Então, assim, a gente entra numa pegada mais corporativa quando a gente entra dentro do condomínio. Sim. Uma coisa mais séria. Aí quando a gente abre o Instagram, quando a gente vai ver o nosso mundo condominial, assim, desculpa, mas chama uma vergonha. De pessoas já até entrou um memezinho, aí no dia seguinte coloca. Teve até um que a gente colocou até no nosso da Chamar. A gente já achava lá, nós deixamos. Falei assim, mas eu não gosto desse tipo de postagem. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Porque nós trabalhamos com pessoas, nós temos uma profissão que é séria, Sim. que apesar de não estar regulamentada no momento, é uma profissão séria. E a gente tem que, se não começar por nós, né? Exatamente. Tratar a ética das nossas empresas, acaba virando essa bagunça. Todo dia agora tá todo mundo engraçado. Eu falo, tem um montão de síndico tiririca. Exato. E não é o objetivo. Não é o objetivo. Adorei. É síndico tiririca. Daqui a pouco, para ganhar a assembleia, tem que fazer dancinha. Tem dancinha Tem. de TikTok. Então, assim, ou a gente Marcelo, mostra... você não é a pessoa que fazia a dancinha do TikTok. Não, Quem ou- tiver vídeos do Marcelo fazendo dancinha. Tá. Vai no a gente particular, avisa. no particular. Então, eu vou até falar assim, como a gente já está falando tô falando de ética, né? Não só do posicionamento, né? O Paulo e a Fernanda é um amigo nosso do mundo condominial. Nós temos empresas que nós disputamos em alguns condomínios, mas a gente sempre manteve uma ética, Sim. né?
teve um condomínio que a gente recebeu uma proposta que era do Paulo e da Fernanda, e na mesma hora eu liguei pro Paulo e falei, Paulo, esse condomínio você vai sair? Falei, Marcelo, eu vou sair mais por causa disso. Eu falei assim, então eu vou colocar uma proposta. Porque a gente, como síndico, a gente também tem que começar a ter uma ética. Sim. De saber quem são as empresas sérias do mercado e a gente valorizar, falar assim, não, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, e às vezes eu entro dentro do condomínio, eu vejo tudo funcionando, aí eu pergunto, mas por que vocês estão querendo tirar o síndico daqui? Exato. Isso acontece muito. Ah, porque o cara fez isso. Não, cara, assim, se a pessoa tem uma empresa idônea, se é uma empresa, se essa empresa está fazendo um bom trabalho, por que tirar? Exato. Né? Então, assim, começa também por nós, como empresa, né? E vocês estão aqui, né? Nós somos o Olá Mundo Condominial, eu sou da empresa Chamar Consultoria e a gente chama Síndico Rio, Anjos de Assis, já estiveram aqui, do Gleison, porque é exatamente para a gente ter esse olhar que você falou assim, tem gente que olha pra gente como uma referência. Aí eu sempre pergunto, qual a empresa síndica referência hoje no mercado? Eu sempre faço essas perguntas. Então, se não começar por nós, a gente nunca vai ter essa empresa. Então, assim, é um desabafo que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho visto muito essas coisas nas nossas redes sociais, né, do mundo condominial, e é muita besteira e pouco conteúdo. Eu assumo que quando você foi começar a desabafar, eu fiquei com medo de você usar exemplos em nome de pessoas. Porque a gente sabe quem são. E isso ia dar um problema. Ia dar audiência, mas ia dar um problema. E a gente sabe, né? Ficar na ponta da língua, né? Mas eu posso falar, não preciso falar, todo mundo do mundo condominial já sabe. Mas isso é verdade. Quem tá no mercado, Então, você a gente sabe não quem precisa é. falar. Mas sabe qual é a questão toda, né? Do mesmo jeito que a figura do síndico antigamente era conhecida, né? Como o senhorzinho, a senhorinha, que ia batendo de porta em porta, ranzinza, né? Chato, lá vem o síndico, quer reclamar e tal. Não, agora as pessoas estão querendo quebrar isso, mas quebrar de uma forma errada, perigosa. Querendo tornar caricata. Entendeu? Perfeito, Fernando, perfeito. Caricato não é. É um trabalho sério, você está gerindo vidas, patrimônio. Então, assim, valores altos. E assim, do mesmo jeito que você quer ser conhecido pelo seu trabalho, tá? Olha a imagem que você está passando, tenha cuidado. Entendeu? A questão, não tem dress code? Tudo bem, não tem dress code. Eu não posso dizer para você que você não pode de cropped. Claro. Por favor, que aí vá. Traga uma mensagem. Eu, por exemplo, tô aqui com um topzinho por baixo, uma camisa com um pouco de transparência, mas eu estou sabendo me comportar. Eu sei muito bem o que eu quero trazer de imagem. Então, é um tanto perigoso as pessoas acharem que podem descaracterizar a seriedade do síndico para poder ganhar público. Não ganha. É simples, é a pessoa deixar de ser síndico e vai tentar a carreira de humorista, né? Por favor. É tão... Né? Já que é o seu sonho ser humorista... Pode ser humorista do mundo condominial. Isso. Tem uma vertente aí, tem humorista de tudo que é vertente. Por que não humorista... né? Escolher o caminho que lhe faz feliz. Não é ser síndico que faz. Se você está tentando usar o humor em excesso, não é humor. Humor tem, todo mundo pode fazer uma brincadeira, mas humor em excesso para fazer isso é porque você está no caminho errado. Eu vou lhe dar um exemplo. Nossos patrocinadores são pessoas que estão aqui nas telas laterais, são empresas muito idôneas, que a gente confia muito, são empresas que a gente tem um respeito muito grande, mas elas não foram selecionadas de qualquer jeito. Não. Eu, Marcelo, Fernando, nós sentamos nessa mesa, nós pegamos todo mundo que queria ser nossos patrocinadores, nós avaliamos se aquelas pessoas tinham um perfil de trabalho que a gente julgava... E uma relevância no mundo condominial. E que tivesse relevância, e que tivesse uma imagem idônea. Então, nós fizemos. Então, assim, por que hoje o condomínio não pensa isso como um parâmetro de julgar se aquela pessoa é propositalmente excesso ou se ela é uma pessoa adequada para gerir milhões, às vezes, de um condomínio. Quer dizer, se aquela pessoa está perdendo tempo de fazer uma publicação de comédia ao invés de passar um conteúdo sério, será que ela é a pessoa que tem que administrar milhões do meu capital? Sim. É a primeira coisa que eu teria que me preocupar. Exatamente. Eu, como morador, eu me preocuparia muito com isso. É bem isso, porque, assim, por exemplo, eu gosto de fazer conteúdos para o morador. Sim. Para o morador, são conteúdos com relevância, o conteúdo que você faz. Mas assim, eu quero que o morador conheça do meu trabalho para que ele possa me cobrar. Como eu te falei, o morador que o pessoal chama de morador cri-cri, o morador cri-cri, ele está me ajudando no meu trabalho. Então, se você tiver informação, você vai me ajudar, você vai começar a apontar algumas coisas e eu vou poder trabalhar em cima disso. Não só isso, é um aprendizado, né? Às vezes tem coisas que a gente faz um vídeo, alguma coisa, que a pessoa não tem o menor conhecimento e subjulgava que deveria ser outra condução.
E no final não é bem isso. No final ele não entendia como funciona o mecanismo, como funciona o procedimento. E aí você levando essa informação, isso acaba difundindo, porque alguém que viu um conteúdo importante, alguém divide aquela mesma opinião errônea às vezes, né? Quando você divide o conteúdo, a pessoa, poxa, era assim, que legal, agora eu sei. Agora eu entendo porque é assim, né? Sim. Isso melhora a qualidade do cliente, né? O cliente entender o que realmente ele necessita. Sim. E aí vem junto o que o Marcelo falou, né? Deixa o folclore do lado e vê quem tem seriedade. Sim. Quem realmente vai entregar algo de valor. Sim. Né? Porque no final a gente está falando de valor. A gente não está falando de preço. São duas coisas muito distintas. Exatamente esse assunto que eu vou falar agora foi o que nós falamos no nosso último episódio junto com o pessoal da Pronad. Né? Eu sempre falo o seguinte, a escolha do condomínio sempre tem que estar... São 3 partes. Você tem que ter um bom pessoal trabalhando dentro do condomínio, um bom síndico e uma boa administradora. Né? Nesse último episódio nosso, a gente falou sobre o Pronad e a gente, um determinado período, a gente falou sobre a escolha da administradora. Né? A administradora que tem um certificado Pronad e são coisas. E da nossa forma também, da parte nossa sindical, também tem que ser a mesma forma. Sim. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão escolhendo pelo preço. É um né? leilão. Assim, eu vou dizer para vocês, eu participei de um condomínio, acho que até, não sei se eu comentei com o Ashley, de uma apresentação num condomínio em Botafogo, e a gente acabou perdendo para essa empresa, que eram, não vou falar o nome da empresa, mas eram 2 meninas, que ganhou por causa do preço. Aí depois que terminou a assembleia, o conselheiro perguntou, vocês vão vir aqui quando? Aí ele falou assim, a gente vai dar uma passadinha por semana. Aí eu falei assim, aí o cara vai falar, pô, Marcelo, o que significa passadinha? Eu falei assim, eu não sei. Ou você faz uma visita técnica, ou você faz uma gestão do condomínio, Sim. ou você contrata essas pessoas que fazem uma passadinha uma vez por semana. Pessoas que não têm compromisso. Né? Quando a gente fala da parte imobiliária, a gente não fala só da gestão de valores que o condomínio tem. A gente fala também do preço do teu apartamento. Porque se você não tiver um bom síndico para gerir o seu condomínio, automaticamente você vai ter uma desvalorização imobiliária. Sim, porque quando você chega assim, pô, qual o preço do condomínio? Se o cara não fizer uma boa gestão, o condomínio aumenta. Se o condomínio aumenta... Não é só isso. Não é só isso. O condomínio, o valor da cota condominial, Marcelo, ele regula muita coisa, né? Sim. Ele regula a venda, regula o aluguel, a locação do imóvel, né? Você tem que estar ali, não pode às vezes fugir muito do meio que está ali, né? Sim. Não pode ser muito abaixo, também não pode ser muito acima. Você tem que regular ali com o padrão que está na área, na região. Aí você tem um preço alto e ainda tem um prédio todo para fazer. Vários E não problemas faz. de estrutura, E não né? faz. Né? Vários problemas de fachada. Só me contratar. Aí você como comprador, você fala, cara, esse condomínio tá alto. Sim. Não tem nada dentro do condomínio, às vezes não tem uma piscina, não tem um play, não tem nada. Ainda tem, o cara faz, pô, tem um monte de coisa para fazer aqui dentro do condomínio. Sabe o que acontece? Você desvaloriza teu imóvel. Sim. Isso tudo por causa, às vezes, por causa de 200, 300, 400 reais na hora da escolha de um síndico. Mas Isso que é pior de tudo. Mas isso a gente, desculpa, isso aconteceu uma vez, a gente estava num condomínio, e aí estava uma licitação ali, a gente apresentou, e depois de apresentar, a gente para com isso, gente. Olha, um conselho aqui, posso desabafar? Aquela câmera aqui, ó. A dali, ó. A do meio. Vamos desabafar aqui. Gente, por favor, quando vocês forem escolher o síndico, né, uma empresa síndica para vocês, vamos lá. Não façam leilões. É o patrimônio de vocês. Eu já passei uma situação com o Paulo, a gente está numa assembleia, a gente faz uma apresentação maravilhosa, a gente explicar o nosso trabalho, aí eles botam todo mundo assim enfileirado, né? Um do lado do outro, ali, todo mundo ali. Aí fala assim, a gente viu aqui, aí espelha na televisão. O preço de todo mundo. O preço de todo mundo. Olha, aquele ali ficou mais barato, mas a gente gostou de você. Você consegue fazer mais barato? Aí o Paulo falou, Chegar não. nesse preço? Caramba. Aí o Paulo Na falou, Assembleia não, eu falei não. porque eu vou ter um trabalho. Não foi, Paulo? Quase leilão de gado. Mas você foi Não, bem isso. é o seguinte, eu apresentei meu preço, né? A gente apresenta o nosso preço. E ali tem o nosso valor. Sim. Eu não estou para fazer leilão. E assim, e foi engraçado que era até com a atual gestão. Eles queriam o nosso serviço pelo preço da atual gestão. Eu falei, mas a atual gestão não está boa? Não. Exatamente. E o valor era mínimo. É. Então, assim, são coisas que não casam, porque né? a gente não vai... Assim, gente... A gente está no momento de desabafo aqui, ele reparou que nós somos Eu tô empresa síndica, né? Né? E a gente está desabafando aqui Eu nesse tô momento. desabafando. É o que vocês acontece perceberam no que eu mundo, tô né? desabafando. Mas você, para reparar, né? Eu vou dar uma passadinha
Entendeu? Olha que bonitinho. Gente, não dê diminutivo ao trabalho de vocês. Sim. Sim, eu vou fazer uma visita técnica. Sim, eu vou estar no condomínio. É a postura. Não existe um dress code ali. Tudo bem, mas existe o bom senso e existe a postura do profissionalismo. Do profissionalismo. Eu tenho algumas observações para fazer que a gente até... Assim, não existe dress code. Não, a gente confirmou aqui que não existe um dress code, mas existe um bom senso e uma necessidade das pessoas se comunicarem sabendo com a roupa que você está vestindo, além da forma que você fala, é como você se comunica com o mundo. Sim. Então, você seja Márcio ou Márcia, você seja Paulo ou Paula, você tem que fazer o melhor trabalho que você pode fazer e tentar se adequar. Fernando ou Fernanda. Não é? Acabou de ter mais um exemplo. Fernando ou Fernanda. Ter o melhor exemplo e a melhor forma de se comunicar com as pessoas. Então, o que você se vestir também vai falar com o seu cliente. Sim. Então, existem desafios modernos para um síndico recém-chegado no mercado, ou até síndicos novos, ou a modernização da profissionalização do síndico tem trazido novos desafios para o mercado. E vocês, como empresas já renomadas, podem dizer que desafios são esses, quais são as tendências, o que vai ser a evolução, o que vocês enxergam como mercado condominial daqui para frente para o síndico? Pergunta complexa? Não, né? Não, é complexa, mas é normal pra gente. Então legal. Vai lá. Consegue fazer ao vivo. Então, vamos lá. Bom, o desafio, assim, questão do que vem de novo. Outro dia eu estava até pesquisando por curiosidade se tem, né, o que tem de novo de sindicatura profissional lá fora, em outros países, né? Sim. Por incrível que pareça, Legal. o Brasil está bem avançado. É mesmo? Você pega isso, você vai estudar. Eu sigo um site muito legal de gerentes prediais, né? Eles falam mais assim. Nos Estados Unidos, por exemplo. E eu vejo o quanto que a gente é evoluído. A gente tem um condomínio, um mercadinho. Assim, lá não tem muito isso, né? E é bem interessante que são necessidades, né, para todo mundo. E a gente tem evoluções de ferramenta. O bom do brasileiro é que o que bate no pé dele é gol. Sim. A gente é criativo. Muito. A gente é criativo. Então, assim, a gente usa a ferramenta WhatsApp para se comunicar. Eu vejo muito vídeo de pessoas falando que o WhatsApp não é ferramenta para se trabalhar. É sim. E vão vir outras ferramentas. TikTok é ferramenta para se trabalhar, sim. Porque você pode divulgar muita coisa em 30 segundos. Então, como é? Mas você faz dancinha de TikTok? E a gente está trabalhando. Só canta. TikTok. Não, vamos acabar com esse assunto. Ué, calma aí. Eu fiquei sabendo por informações aqui nos bastidores que você é cantora. Não sou, não. Eu sou, assim, essa voz rouca, inclusive... Não é sua voz sensual, não? Não. Voz sensual é dele, Vando. Né? Marcelo Vando. Achei que ia ter uma palhinha no final, ia terminar o episódio com você cantando, não? Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Não vai. Então, mas o Paulo canta bem, vai lá, Paulo. Não canto, não. Vai lá, canta. De forma olha só. nenhuma. Eu acho que dá pra fazer uma dupla ali. Não é? Dá pra fazer uma Mas dupla. antes de fazer essa dupla cantar, eu queria saber do Paulo o seguinte. Já que a gente falou quais são os desafios, as tendências, as inovações do síndico que vai enfrentar nesse novo parâmetro, nessa nova condição de sindicatura profissional, eu queria saber a sua visão de quais são os valores, os propósitos e a missão da Síndico Rio em relação à atual conjuntura da sindicatura profissional. Sindicatura profissional hoje, na minha visão, né, a gente mexe com a vida das pessoas, o maior bem das pessoas, né? Então, acho que a integridade, a transparência, a honestidade, são valores que toda empresa síndica deveria ter, porque você está cuidando do maior bem daquela pessoa. Né? E a gente tem uma missão, né, quando eu constituí a empresa, ajudar as pessoas de uma forma mais ampla. Né? Seja não só os colaboradores que estão lá na ponta trabalhando para o condomínio, mas também nossos colaboradores da Síndico Rio, né? Trazer uma vida melhor para todos, trazer mais conhecimento, profissionalizar, capacitar pessoas para esse mercado. Né? Isso tudo agregando valor para as pessoas. Porque se você pensar muito bem,
Um síndico, na verdade, quando eu assumo um condomínio, sei lá, de 500 unidades, estamos falando por baixo aí de 1.500 pessoas. São 1.500 vidas que a gente afeta de alguma forma. Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante o cuidado, né? A atenção. E aí entra nessa questão de dress code e outras coisas, porque você está impactando vidas de pessoas. Perfeito. Você não está só mexendo com a parte financeira, são vidas das pessoas. Então a gente tem essa missão, essa visão e esses valores de cuidar disso. Perfeito. Né? E outra coisa importante, até falando de dress code, às vezes a gente precisa saber que tipo de roupa, vestimenta a gente vai ter, dependendo do público que a gente vai querer alcançar. Sim. Para não gerar uma distância. A nossa ideia é que a gente esteja perto do público, Sim. do nosso público-alvo, e não Justo. distante. Né? Não adianta nada eu chegar numa assembleia de condomínio, né, onde a maioria ali esteja com uma vestimenta de chinelo, bermuda, eu chegar de terno e gravata, onde eu vou gerar um distanciamento. Sim. Né? Eu não preciso ir de bermuda e chinelo, mas eu posso ir arrumado, com uma camisa polo, por exemplo, da empresa, uma camisa social da empresa, que a pessoa vai entender que você está uniformizado de acordo com a empresa, uma calça jeans e um sapato. Sim. Eu tô bem arrumado para a ocasião? Estou. Sim. Estou representando a empresa. Sim. Mas não estou me afastando. E aí entra também o linguajar. Não adianta eu ficar só usando termos técnicos, termos jurídicos, onde o público talvez não entenda Perfeito. naquele cenário, naquela reunião, e me afastar das pessoas. Eu tenho que trazer o entendimento para as pessoas. Então, eu acho que esse é o foco, o objetivo. Né? Numa atual sociedade que o síndico precisa ser uma estrela ou ele precisa ser popstar, eu acho que a gente está falando com pessoas normais que estão trabalhando para pessoas normais. Você não precisa ser nenhum popstar, você não precisa ser nenhum super-homem, super Marcelo sedutor para... É o Marcelo. É a Valéria. Só precisa ser profissional. É o Fernando. O ponto todo é o Paulo. seguinte. O mais é menos, A gente, o menos eu é faço mais. uma analogia que é o Credibilidade, seguinte: menos é mais. síndico Menos não mais. é. Essa é a palavra do síndico. Síndico não é artista. É Sim. isso aí. Ou você vai ser artista ou você vai ser síndico. Você escolheu uma profissão, ser síndico, legal. Então você não é artista. Se você quiser ser artista, siga a carreira. Sim. Paulo, Né? isso que você fala vai exatamente tange no ponto que a gente considera o nosso podcast. Que a gente não quer formar a opinião de pessoas. A gente quer dar todos os subterfúgios necessários, todas as informações necessárias para cada um forme sua opinião. Sim. Pode ver que tem hoje, eu até quero pedir a curtida de vocês nesse vídeo, pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, inclusive aqui, sejam inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que o Paulo e a Paula, que o Márcio e a Márcia vão curtir a gente. Mas pode ser que alguém não goste. Sem Pode ser dúvida. que alguém não se identifique com o que a gente está falando. Não. Mas é isso que é a liberdade. É dar a opção da pessoa gostar ou não gostar, da pessoa curtir ou não curtir, e da pessoa entender que aquilo dali só vai moldar um pouco mais de informações para ela ter sua decisão. Se ela quer se vestir de biquíni para fazer uma assembleia, ou se ela quer vestir uma roupinha que vá tornar ela mais aceitável. Se ela quer fazer comédia, ao invés de fazer Faz um show de conteúdo, não é se ela quer fazer um show de stand-up ao invés de ser uma... Ela quer ter audiência dos moradores do condomínio para fazer um show de stand-up, ou se ela quer apresentar um conteúdo. Tem mercado para Então, isso. Tem mercado pra tudo. tem. Então, assim, é isso. Eu acho que o que você falou agora também compartilha com a nossa ideia como podcast. Sim. A gente não tá aqui para ser também estrela de nada. Até porque se fosse isso, a gente nem estaria no ramo condominial. É muito mais fácil você fazer um podcast que você tenha mais atração se você estiver fora do ramo condominial do que no mundo condominial. Sim. Não é o objetivo nosso aqui. Nosso objetivo é divulgar informações, divulgar conhecimento e também absorver conhecimento para que isso funcione. Fernando, a gente está quase acabando, mas eu queria suas considerações finais. Não, antes da Fernanda você falar, a quer gente falar? estava falando sobre tecnologia, né? Você fez essa pergunta para a Fernanda. Essa semana passada, Elon Musk, ele apresentou uns robôs. Você viu isso? Na hora que eu comecei a olhar os Fantástico. robôs, eu já estava vendo porteiro, zelador. Fantástico. Síndico, é assim. Mas É. foi isso. Já pensa logo. Eu já olhei assim e falei, cara, daqui a pouco vai ter um zelador robô. Já parou para pensar nisso? Sim. Vai ter um porteiro robô? Né? Assim, síndico robô não. Acho não é legal síndico robô, não. Síndico robô não acho Não, mas legal, é que tá. não. Como é que o robô vai resolver questões que não tem regra, não tem... Inteligência artificial, né? Não tem Mas não, como, mas tem rapaz, situações. Ele, Mas ele, vocês têm ele, situações. ele conseguia ter uma...
como é que eu posso dizer? Uma comunicação. Tava com bem você de vestido ele. sentimentos. Era um O robô robô tava bonito. vestido, Era um robô Mas é só, era um mas robô não bonito. tem feeling. É, Como é que você na vai verdade. interpretar o gosto, Mas ele- fazer leitura? Mas você, assim, eu tô falando porque normalmente síndico sempre vê isso, né? Qualquer local que eu vejo, eu falo, aqui que eu posso utilizar isso no meu condomínio. Sim. Quando eu olhei aquele robô, eu já pensei, falei, cara, imagina daqui a um tempo, daqui a 10, 20, 30 anos, vi isso. os condomínios com vários robôs Podemos trabalhando. convidar então uma empresa Vamos aqui? chamar um robô? Vamos, aqui, vamos convidar uma empresa? Imagina, Não, vamos. fazendo a sim. limpeza. Mas- Então, eu vou fazendo a falar pra limpeza vocês, do tá? condomínio. Já tá aqui no Brasil. Tem uma empresa aqui no Brasil que ela já robôs? tem um robô que ela faz a ronda no condomínio através de um cachorrinho. É verdade. Tem, verdade. Então vamos trazer ele aqui. E filma. Vamos sim. Filma tudo, é o ele zelador. avalia os Fica serviços, registrado o né? horário. Manda, Sim. sobe escada, roda pelo condomínio. Vamos trazer eles Vamos, aqui? Vamos sim. Então, Ótima sugestão. não é? Então vai ser, Quero. então vai ser interessante trazê-los aqui para poder mostrar um pouco mais dessa tecnologia. Desculpa, agora, Fernanda. Fernanda, pode suas continuar. considerações. Olha, gente, sinceramente, síndico... Gente, ajude o síndico, tá? A trabalhar. A gente não consegue fazer o nosso trabalho sozinho. Se vocês não tiverem o interesse de trazer, né, as informações pra gente, as questões pra gente, não abrirem... Eu sei que síndico faz muito papel de psicólogo, mas se não trouxer o problema, a gente não vai evoluir. A gente precisa se comunicar e, aliás, a comunicação foi justamente isso que trouxe a evolução, né? A gente conseguiu ter o dom da palavra, de se comunicar e a gente Perfeito. evoluiu, né? Então, vamos evoluir, né? Sociedade condominial, vamos evoluir, vamos comunicar. Não tenha o seu síndico como seu inimigo, você pode não gostar da pessoa, saiba separar. E se ele não está servindo, vamos trabalhar com isso direito, com informações precisas, para a gente poder melhorar. Não precisa ser caça às bruxas, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. O sol brilha para todos, existem outras empresas, existem outros síndicos, Exatamente. e a gente precisa ser unido e organizado. Eu falo isso para os moradores e também para os colegas de profissão, Sim. né? Então, que a gente possa ampliar mais, né, isso, trazer mais discussões e tirar essa figura caricata do síndico. que tão criando. Era uma caricatura, né, de aquela pessoa, como você falou, ranzinza, Ranzinza, velhinha, chata é. e perseguidora. E agora tá virando outra caricatura. Em vez de agora profissionalizar e ter uma visão mais séria do que é a profissão, Agora eles estão criando outra Síndico eles estão tira criando essa- agora essa- outra essa- caricatura. essa- Não dá para fazer um ser dancinha. 880. Então, assim, você quer sair do ranzinza, mas também não cai no palhaço. É verdade. Perfeito. Perfeito. Né? Vamos então terminar, mas antes disso quero ter certeza se você não quer pessoa- terminar cantando. Não Você, quer. você é Não, ranzinza ou tiririca? Dá pra fazer, dá pra uma fazer pergunta a- no Instagram. Uma Aproveitando. enquete. Fazer uma enquete. Você é ranzinza ou tiririca? Na próxima vez que a Fernanda vier aqui, a gente vai trazer modelos de roupa Isso. de síndico para ela poder avaliar, para ela dizer Se ela dá estrelinha ou não se dá ela dá estrelinha. estrelinha. E Dá aí um vai like, ser dá um de like uma ou dá like? de 1 a 5 estrelas, tá bom? Aí você... Popstar. Aí só Aí tem você uma que faz tem que ser isso. 5 estrelas. Ah, não, tudo bem. E vamos terminar depois com a Fernanda cantando, é isso? A gente, não Legal. é... Não. Ô, Fernando, você preparou o áudio aí, a batida de fundo pra Fernanda cantar? Por favor, não. Brincadeira, Fernanda. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que o pessoal de casa tenha sido descontraído, porque eu acho que esse é o limite. Parece que não, mas a gente foi divertido. Sim, eu Não adorei. foi nada pesado, nem foi nada também bobo, tiririca, nem nada dessa forma. Claro. Né? Com respeito ao tiririca também, que não tem nada contra você. Sim. Mas de Mas é um qualquer forma, artista, mas é um artista. É um artista. mas é um perfil, né? É o perfil. Foi feito de uma forma legal, dinâmica, mas também não foi bobo. Então eu quero agradecer muito a vocês pela visita aqui, pelo papo que nós tivemos. Foi muito esclarecedor, foi muito legal ter o ponto de vista tanto de uma síndica, quanto de uma formada em moda, quanto de um poliformado, um multiformações Nossa, que isso. e com muito conhecimento como Verdade. o Paulo. Sim. Quero agradecer muito a visita de vocês e vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a Agradecer. oportunidade de estar aqui, bater esse papo, que é maravilhoso a gente dividir sempre o conhecimento, as informações que tem e a nossa visão. Né? Na nossa visão não é certo ou errada. A Verdade. gente tem nossa visão que pode mudar amanhã. Sim. Né? Então acho que essa troca é sempre importante. E eu posso fazer a palhinha da minha empresa? Pode. Gente, siga a gente no Instagram, tá? @sindico.rio.br, tá? Pra gente sempre colocar ali informações do mundo condominial, seja para colegas de profissão, síndicos, seja também para moradores. Justamente porque a gente quer essa E nem falamos da Cyber, essa né? dinâmica. Sou colunista do portal Cyber.
Toda quarta-feira eu lanço uma matéria do Mundo Condominial, tá? Então, podem seguir lá, @portalcyber_ também. Deixa eu te ajudar. Fala assim, ó, no final. A descrição da nossa empresa, todos os contatos, vai estar na descrição desse vídeo. A descrição da nossa empresa, todos os contatos estarão no vídeo ali, ó. Na descrição do Na vídeo. descrição do vídeo. Muito bem. Curta, siga, Deixa o seu like. compartilhe. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. E tchau, Mundo Condominial. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau.